Olá, muito bom dia a todos. Nesta manhã de domingo, do dia 31 de agosto de 2025, estamos exatamente aqui no bairro de Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Quem fala aqui é Afonso Machado, para o mundo do galismo, para as pessoas que têm amor, têm paixão por galos, galinhas e pintinhos. E vamos a mais uma história de galos, né? História de galo para ficar registrada aí, para a moçada que ama os galos, que ama as galinhas, ama os pintinhos e não teve a oportunidade de frequentar clubes de galismo como nós tivemos desde os 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, meu pai já me levava lá para a rinha do seu Zé Gato, né? Hoje o galismo é proibido não. Você pode criar galos, galinhas, pintinhos, não há problema. O que você não pode nem deve fazer é botar galos para combater, porque a lei de combate de galos foi incluído na lei de maus tratos. Portanto, colocar galo para combater hoje é considerado maus tratos. Você não pode maltratar um ser humano, né? Não pode maltratar um gato, um cachorro, um jumento, portanto também não deve maltratar os galinhos. Portanto, não coloquem galos para combater, sigam a lei. Mas o principal objetivo deste vídeo aqui é justamente fazermos uma homenagem aos amigos galistas que vão mandando recado pra gente, né? Como o nosso amigo Moés esteve na casa do Cristóvão que mora lá na Barra do Ceará, bem na beira da praia, maravilha de moradia, e perguntou, Cristóvão, conversando lá sobre galo, relembrando o passado, os bons momentos, né? Dos grandes clubes de galismo que tivemos aqui no estado do Ceará, como a Rinha Grande, a do seu Misael, a do Dedezinho, lá na Azevedo Bolão. Misael era aqui no Alvoreiro, do nosso amigo Mota, do nosso amigo Seu Vicente, né? Seu Vicente, gente muito boa, o pai do Marcos. E detalhe, tivemos também aqui a do Tom N no Padre Andrade. Rapaz, tivemos a do Capitão Pinheiro no Presidente Kennedy. São inúmeras as rinhas que existiram, né? Que existiram principalmente nas décadas de 70, 80 e 90. Mas a rinha que nós mais frequentávamos era justamente a Rinha Grande, né? A Rinha Grande aos sábados, mas tinha também no Jardim das Oliveiras, todos os domingos lá no Jardim das Oliveiras, e tinha lá na rua Jacaúna, na rua do Pepeu, que depois viria a ser chamada, após o falecimento do Pepeu, a sua esposa deu continuidade ao Clube de Galismo, a Rinha, enfim, e passou a ser chamada de Rinha da Viúva, né? Nós frequentamos muito a Rinha do Chagas, aqui na Barra do Ceará, a Rinha do Oziel, lá no Quintino, enfim. Se formos falar aqui em rinhas, em clubes de combate que já existiram, que hoje não existem mais, porque é proibido, aí nós passaríamos o dia todo falando aqui e não terminaríamos. Então, nosso amigo Moés, forte abraço aí para o Moés no Jardim Iracema, esteve lá na casa do Cristóvão e perguntou, Cristóvão, você lembra do Afonso Machado? Ele disse demais, manda um abraço lá para o Afonso. O nosso amigo Moés esteve recentemente aqui na nossa humilde residência, visitando aqui o nosso humildíssimo criatório, a nossa baia, a nossa cocheira, né? Como a galera chama por aí, nosso estúdio. Então, aí o Moés ligou para mim, Afonso, você lembra do Cristóvão? É claro que eu lembro do Cristóvão, velho. Grande galista, grande amigo, gente muito boa. O Cristóvão fazia parte da turma da Barra do Ceará. A turma da Barra do Ceará era o Cristóvão, era o Cabana, era o Celso, era o seu Zévaldo. Não é o Zévaldo, compadre do meu pai, é um outro Zévaldo, é o Zévaldo aqui da Barra do Ceará. Era o menino, o rapaz, o Geraldo, era uma turma boa, uma turma sensacional. O seu Isaac, um galista sensacional, assim como o nosso amigo Cristóvão. Enfim, a turma da Barra era uma grande turma, né? Tinha o Bosco, que era sargento da polícia, e tinha o Bosco, que era chamado Bosco da Kombi, né? Porque ele possuía uma Kombi branca. Então, o João Mãozinha, rapaz, muita gente boa nessa grande Barra do Ceará. Para quem vai, o nosso abraço para a turma da Barra do Ceará. E o Cristóvão falou para o Moés nos repassou que ele ainda tem contato com o Urbano. O Urbano é um dos maiores galistas que o Brasil já teve. O Urbano, desde criança que eu conheço o Urbano e o Zé do Samba foram os 2 camaradas que eu vi mais armar galos aqui no estado do Ceará. Principalmente para mim. Quando não armava o Urbano, armava o Zé do Samba. Quando não era o Zé do Samba, era o Urbano. Então, forte abraço aí para o Zé do Samba, para o nosso Urbano, para toda a turma boa que cria galos combatentes, mas obviamente não bota mais para combater, por quê? Porque é proibido combater galos agora. O que é que a gente faz agora?
A gente faz vídeos sobre galos, a gente cria os galos, a gente cruza os galos com as galinhas, obviamente, tira os pintinhos e cria esses pintinhos com muito amor e preserva e conserva a linha de sangue para que um dia, quem sabe, né, no Brasil, talvez ele volte a ser legalizado o combate de galos, né? Mas por enquanto não pode. Não coloque galos para combater, apenas crie. Mas nós vamos contar uma história aqui do passado que envolve, viu, Cristóvão, viu, Moés e amigos que estão na sintonia do canal Afonso Floresta. Vamos se inscrever aí no canal Afonso Floresta, só faltam 10 inscrições aí para nós completarmos 2K, ou seja, 2.000 inscritos. O canal Afonso Machado Jornalista, hoje nós não postamos mais vídeos nesse canal, tem 25.900 inscritos. E esse canal aqui, Afonso Floresta, que é o canal no qual estamos postando vídeos agora, tem apenas 1.990 inscritos, tá? Então vamos aí, por favor, senhores galistas, se inscrever no canal, tá bom? E dar bastante visualizações aí a esse canal Afonso Floresta, para que um dia nós possamos, quem sabe, não é o nosso objetivo aqui ganhar dinheiro, mas de repente vai que a gente monetizar o canal. Mas a história de galos hoje aqui é uma história que aconteceu entre 1984 e 1986. Por que eu sei disso? Porque foi a época em que eu era bancário. O tempo que eu passei num banco, trabalhava no Banco Mercantil de Crédito S.A. Um forte abraço aí para o Calvé, para a Lina, para o Ari, para a Rosália, para toda a turma boa que trabalhou conosco lá no cadastro e no Departamento de Análise de Crédito do Banco Mercantil de Crédito S.A. Então, nessa época, o nosso amigo Sazinho é um amigo nosso de infância, que nasceu e se criou aqui no Álvaro N, filho do professor Sá, da dona Socorro, para quem vai o nosso abraço. Forte abraço, Sazinho. Apareça, rapaz. Ainda estou vivo, viu? Apareça. Continuamos morando no mesmo local. Sazinho, nosso amigo de infância, gente muito boa. E o Sazinho veio, recebeu de presente, porque o Urbano, esse galista ao qual nós nos referimos, que é uma das figuras mais educadas que nós conhecemos, ele cria galos, galinhas e pintinhos até hoje, lá na cidade de Calcaia. Forte abraço para o Urbano, para toda a prezada de Calcaia. O que é que acontece? Prezada, nós falamos com todo amor, com todo carinho e todo respeito, todos os galistas de Calcaia e do mundo inteiro, né? Então o Urbano, ele tinha 2 frangos que ele levava para a rinha, para o clube de galismo, passava os 2, e eles não pegavam briga um com o outro, eram irmãos e eram unidos. Ele botava os 2 na mesma alvenaria, na mesma casinha, uma casinha dessa lá. Nos clubes de galismo tinha várias para você guardar seus galos quando você chegava, né? Ou então em gaiolas. Ele colocava os 2 juntos e eles não brigavam. Era o Cosmo e Damião. E colocou várias vezes para combater esses frangos. E eles eram vencedores, eram pretinhos, os 2, bem pretinhos. Aí o que é que ocorre? Um dia ele presenteou o nosso amigo Sazinho com um desses frangos. E nós estávamos na rinha do Capitão Pinheiro, lá no Presidente Kennedy. O Capitão Pinheiro foi um dos melhores seres humanos que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Capitão, porque era capitão da polícia, e tinha uma rinha, um clube de galismo aqui no bairro de Presidente Kennedy, bem vizinho a nós. O Capitão Pinheiro já está com Deus, morando com a espiritualidade, mas tem seus filhos aí, seus netos e com certeza bisnetos, para quem vai o nosso abraço e o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção e a saudade do Capitão Pinheiro. Então nós estávamos lá na rinha do Capitão Pinheiro, eu, Urbano, Sazinho e o nosso amigo Ayrton Careca. Ayrton Careca foi um dos maiores galistas que o Brasil já teve. Cidadão altamente humilde, altamente educado, respeitador, e entendia tudo sobre galo. Ele tinha um galo que só na rinha do Capitão Pinheiro eu vi vencer combates por mais de 10 vezes. O Ayrton Careca é o pai do Augusto, para quem vai o nosso abraço. Augusto esteve conosco várias e várias vezes na Rinha Grande, né? Que ficava exatamente aqui, vizinho ao ginásio Paulo Salazar, Oeste de Borba, aqui na aldeota, né? Então, hoje está fechado, foi fechado pela justiça. Nós estávamos lá no dia que fecharam. Eu tinha levado 3 galos, o Dragão tinha levado 8. Dragão, nosso Carlos Wellington Ribeiro do Vale, que mora aí na Monsenhor Tabosa, um dos maiores galistas do Brasil, já está com 82 anos, nasceu em 23 de setembro, mesmo dia que nasceu meu filho. Meu filho nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, que nosso amigo Carlos Wellington Ribeiro do Vale, o nosso Dragão, nasceu. Por que tem esse apelido de Dragão? Porque foi lutador de jiu-jitsu, de vale tudo e de boxe e não perdia uma luta. Era forte demais. E ainda é, com 82 anos, eu fui lá, Dragão, consegue dar um soco aí, ele ainda mostrou que está em forma. Forte abraço aí para o nosso amigo Dragão.
Pois é, então nós estávamos na rinha do Capitão Pinheiro e alguém teve a ideia de ir para Maranguape. Tomamos conhecimento que estava tendo um torneio de galo, né? Lá em Maranguape. Maranguape é a terra onde nasceu Chico Anísio, né? O nosso grande humorista Chico Anísio. Não só humorista, mas ator, escritor, pintor, enfim. Aí resolvemos ir. Então fomos eu, o Urbano, o Sazinho e o nosso Ayrton Careca. Ayrton Careca levou esse galo que ele tinha, que eu vi vencer no mínimo 10 combates, ali no clube de galinhas do Capitão Pinheiro. Aí fomos para Maranguape. Quando chegamos em Maranguape, que é a cidade da região metropolitana de Fortaleza. Repito, onde nasceu o grande Chico Anísio. A rinha enorme lá, bem organizada, coberta, bacana, tranquila. Nós chegamos lá por volta de 10, 11 horas da manhã e fizemos as brigas do galo do Ayrton Careca com um galo chamado Aranha, que estava invicto, e do Ayrton também, do seu Ayrton Careca. E o que é que ocorre? Fizemos a briga desse frango que o Urbano presenteou ao Sazinho. Fizemos também a briga dele com o galo de um cidadão que eu não lembro quem era de lá mesmo, Maranguape. Aí o que é que ocorre? Nós fizemos essas brigas por volta de 1 hora da tarde. Sabe que hora, senhoras e senhores? O galo do senhor Ayrton Careca foi brigar? Ele foi brigar por volta de 7h30, 8 horas da noite. Quando o mesmo entrou, o Aranha era um galo que ele ficava assim, abaixado. Ele não ficava em pé, então não dava para saber a altura dele na hora de emparelhar, porque galo tem que brigar no mesmo peso e na mesma altura, né? Aí o que é que acontece? Quando esse galo entrou, ele se levantou, se ergueu, ficou um palmo em cima do galo do seu Ayrton. Em resumo, o galo do seu Ayrton sempre vencia no primeiro round, no primeiro borrife, né? Vencia rapidez. Mas com o Aranha foi diferente. Brigaram no primeiro banho, no segundo, e no terceiro banho, quando faltava 1 minuto para o empate, foi que o galo do seu Ayrton Careca derrubou, venceu o Aranha. Foi uma festa na rinha, mas o moral da história, o que é que ocorre? Esse galo, que era Cosme e Damião, o Urbano, esses irmãos gêmeos, né, que ficavam unidos e não brigavam, o que é que acontece? Não brigavam entre si, mas brigavam com qualquer outro. Aí o que é que ocorre? O Sazinho fez a briga 1 hora da tarde, né? Por volta de 1 hora da tarde, e ele foi brigar, ou era o Cosme ou era o Damião, um dos irmãos que o Urbano presenteou o nosso amigo Sazinho. E eu dormi e acordei esperando essa briga, né? Tinha muitas brigas na frente. 9 horas da noite, senhoras e senhores. Esses galos foram entrar no tambor, no rebolo, enfim. E sabe qual foi o resultado da briga? Empate. Um forte abraço para o Urbano, para o Sazinho, para o senhor Ayrton Careca, já se encontra no plano espiritual, mas com certeza, de onde ele está, ele irá perceber a energia transmitida por nós nesse momento, a saudade, o amor e o carinho que temos por ele, o respeito, né? E dedicamos também ao nosso amigo Augusto, filho do senhor Ayrton Careca, já falamos do Urbano, no Sazinho, e principalmente ao Moésio e ao Cristóvão, né? O recado que o Moésio nos deu hoje, dado pelo grande galista Cristóvão aí da Barra do Ceará, ele que mora na beira da praia, né? À beira-mar, foi o principal motivo de fazermos esse vídeo, porque o Moésio falou no Cristóvão, que o Cristóvão está sempre na casa do Urbano, e que o Urbano está bem, que cria muitas aves ainda, e o seu Cristóvão também cria muitas aves, inclusive galos pedrezes, né? Foi isso que nos motivou a fazermos esse vídeo, que aí nós lembramos do seu Cristóvão, aí lembramos do Urbano, lembramos do Sazinho, lembramos do senhor Ayrton Careca, e desta manhã, tarde e noite de domingo, este dia de domingo que nós iniciamos na rinha do Capitão Pinheiro aqui no Presidente Kennedy e encerramos lá em Maranguape, né? Com uma vitória do galo do senhor Ayrton Careca e o empate do galo que o Sazinho ganhou de presente do nosso amigo Urbano. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais uma história de galo real. Pode encerrar, Serginho Machado. Tchau, tchau, pessoal.